A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros, adolescentes, pastores, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para o mundo e distribui para todo mundo ouvir e aprender a palavra de Deus. É fiel e verdadeira a palavra. Amém? Que Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, o poder da fé. Está em São Marcos 11. Eu vou ler do versículo 22 ao 26. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crendo que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedir em oração, credes que recebestes, e será assim convosco. 25. E quando estiver orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Oramos a Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nossos lábios, a palavra, Senhor, para cada coração. Ó Deus, abençoa a igreja, abençoa os ouvintes da palavra, quem vai ouvir. Amém? Que Deus abençoe. Hoje é 15 de maio de 2023 e 5, o dia, mês e o ano que Deus preparou para nós ouvirmos a palavra. Vamos ver, começar no versículo 22, o que disse Jesus. Ao que Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos primeiro começar pela fé. Você tem fé em Deus, Criador do céu e da terra? Você crê que Deus pode ressuscitar o morto sem duvidar-nos? Você já ouviu falar, mas nunca viu? Você crê que Deus pode dar vista a um cego? Faz bem, porque Ele pode. Mas você crê em Deus desta maneira? Você crê que Deus pode solucionar um problema insolúvel no seu casamento, na sua área financeira, na sua área da saúde? Você crê que você está condenado à prisão e Deus pode entrar lá no juizado e dar um habeas corpus para você e você ser liberto? Você crê que se a pessoa tiver com atestado de óbito na mão e orar e clamar ao Senhor com o coração, você crê que Deus pode reverter? Faz bem, porque a palavra de Deus diz. Isso fala-se do poder da fé. O poder da fé faz coisas que o ser humano não pode entender. Você já pensou se chegar no meio da sociedade, aonde vai passando o enterro e você ordenar que baixe ali o caixão e toma nas tuas mãos o morto e manda levantar e entrega para a família? Você crê que Deus faz isso? Por intermédio de quem?
Deus faz isso por intermédio de um homem, de uma mulher que crê. Crer é crer. Crer em Deus, no poder de Deus. Não pode duvidar de nada. Que um homem que diz, haja luz e houve luz, você imagina o mais dos melhores técnicos pode falar haja luz? Não. O mais sábio homem de Deus pode dar o nome para todos os animais e todo vivente do céu, na terra e debaixo da terra. É Deus quem deu aqui todos os nomes no coração de Adão, na inocência de Adão. Você crê que foi Deus? Faz bem. Então, meus amados irmãos, quem crê em Jesus Cristo, porque em verdade vos afirmo, disse Jesus, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amados e queridos irmãos, eu quero chamar a atenção por uma coisa. Digamos que Deus fala com você. Deus te ordena que vai até a igreja transmitir uma palavra, uma revelação, uma profecia que Deus determinou que você falasse com o pastor, com o anjo da igreja. Você, seja sincero, você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus mandou você falar e você vai falar com o anjo da igreja? Ou você diz, o pastor não aceita, já começa a desculpar diante de Deus, julgar, ou seja, está julgando o pastor da igreja, o servo de Deus. Ele não vai aceitar. Ele vai me escorachar, vai me excluir da igreja. Como é que você crê em Deus? Para que você busca em Deus os dons da profecia, os dons da revelação, os dons de cura, os dons de milagre? Por que você pede para Deus? Se você não crê em Deus, se você não crê na palavra de Deus, por que você pede para brincar? Volta. Você cometeu 2 pecados. Quando você pediu, Deus deu a revelação, confiou em você e você decepcionou a Deus. Você, em vez de ser o emissário de Deus, para transmitir a palavra que Deus determinou para você falar com o pastor da igreja. Não foi falar para a igreja, veja bem. Tem profeta que Deus mostra alguma coisa do pastor, para falar com o pastor, ele começa a avisar, fala na porta da igreja ou da casa dele até chegar no altar. Quando chegar lá no altar, todo mundo sabe que você está falando ordem de Deus para o pastor. Você é um fofoqueiro, você não percebeu o dom de Deus. Se Deus determinou você falar com o pastor, é com o pastor, não é nem com a mulher, nem com as filhas do pastor, é com o pastor. E ele mandou você falar com ele, o anjo da igreja, e você tornou-se juiz. Olha a promoção de servo a juiz. Está entendendo? De juiz ao repreensor de Deus. Ou Deus não sabe o coração do pastor? Para que você tem que falar para Deus que o pastor não aceita? Deus não sabe de nada? Deus chamou você para julgar se o pastor não aceita a palavra ou mandou você transmitir a palavra. Para que você pede os dons? Se você não confia no Pai,
Está pecando, meu irmão. Quem busca os dons e não confia no dono dos dons, não pode, peca. Porque Jesus está falando bem claro. Em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Veja bem, meus irmãos, ora pedindo batismo no Espírito Santo. Você já viu dentro da igreja o intérprete das línguas? Seja sincero. Um irmão ou irmã falando em línguas estranhas e o outro interpretando? Seja sincero, meus amados. Você pede o dom da profecia. Deus confia em você e manda entregar uma profecia. Você quando entrega a profecia, Deus revela para você a profecia. Você já vai repreender a Deus e dizer: Senhor, eu conheço esse irmão, ou esse pastor, ou essa irmã, não vai aceitar. Você pediu o dom de profeta, o dom da profecia, ou você pediu autoridade para ser juiz da vida do irmão e da irmã? Para que você pediu o dom? Está pecando. Senhor, dá-me o dom de cura. E Jesus Cristo te ordena, diz para você, diz que eu vou curar. Eu quero vos dizer, meus irmãos, alguma coisa que eu tenho passado, eu e Deus. Veja bem, orei a Deus, vou contar para vocês mais uma vez o testemunho da criança do meu primo, que mora em Rancharia. Quando a minha prima me ligou para mim na minha casa, dizendo que a cunhada dela, que eu a conheci vim 2 vezes, fui na casa dela com minha esposa ainda. Ela é crente, saiu da igreja, estava amigada com meu primo, que não é crente. Ela é advogada. Ela ligou para mim dizendo, orar por ela, porque minha filha, ela fez todos os exames e a criança não gerou. E o médico disse que um dos 2 vai morrer. Orar para que Deus tenha misericórdia. Eu falei, amém, minha prima. Levantei do sofá, fui ao quarto, dobrei o joelho, se eu for levanta e fala para ela que a criança vai nascer perfeito. Eu voltei na sala, liguei para minha prima e falei para ela assim, fica calma, a criança vai nascer perfeito. A minha prima do outro lado, você não entende, Antônio? Nós estamos pedindo oração para todo mundo, católico, todo mundo. Ela está na mesa de cirurgia, a criança foi um exame hoje, tem todo o diagnóstico, não gerou. Vai estar na mesa para operar imprudente. Um dos 2 vai morrer. Eu falei, bom, Deus mandou falar que a criança vai ser bem. Desligou o telefone, ela estava brava, nervosa, porque está morrendo e eu estou falando isso. Tudo bem. Passou um tempo, não sei mais ou menos quantas horas, ela me ligou e disse, primo, aconteceu um milagre. O que foi? A minha cunhada está bem, a criança nasceu formado. Tudo que está nos documentos, nos exames não deu certo. Ela só vai ter que fazer uma cirurgia no coração. Eu falei, não vai fazer nada. Ela vai ficar na incubadora, porque tirou com 7 meses para completar os tempos, mas ela vai voltar embora. Não vai fazer cirurgia. Deus não faz pela metade. Quando Deus fala, passou, a criança saiu, foi para casa, até uns 4 anos de idade, sempre se colocava e mandava mensagem. E a criança. Então, são contato com Deus. Se Deus mandou falar, não importa que a pessoa não vai aceitar, está morrendo mesmo. Quem não crê,
não vai aceitar. Mas me perguntou e Deus mandou falar, está falado. Por que eu busco os dons do Senhor? Se é para me olhar e falar, Deus, mas é câncer, então eu não tenho o que fazer. Se eu disser a este monte, ergue-te, precipita-te no mar, sem duvidar no meu coração, assim será feito. Mas se eu duvidar no meu coração que é impossível, como é que esse monte vai sair desse lugar? Como é que a cegueira, a pessoa está cega, se eu vou orar para Jesus restaurar a vida dele, se ele não cresce e ela não cresce, eu duvido, o será não está no vocabulário de Deus. Tudo é possível ao que crê. Está entendendo? Você crê que Deus é poderoso para abrir as suas vistas? Você está cego, está cega. Você crê que Jesus Cristo é poderoso para abrir e você voltar a ler, andar normalmente? Se crê, não duvide no seu coração, não tiver dúvida, Jesus Cristo vai abrir suas vistas hoje. Você está entendendo? Qual é o monte da sua vida? É um câncer. Se disser a esse câncer em nome do Senhor, sai desse corpo e não volte mais. Sem duvidar, vai acontecer segundo a sua palavra. Mas quando a palavra vem para nós, tem que saber se nós estamos orando para que Deus nos revela. Eu vou dizer uma experiência para os irmãos. Eu orei a Deus muito tempo, porque eu fui visitar pessoas com câncer, orei e Deus não me disse que ia curar. E coisas como difícil, quando a medicina diz que a pessoa vai nascer, vai morrer o outro vai ficar viver, todo o corpo não foi formado, e Deus disse que vai acontecer. E eu fiquei orando, interrogando a Deus, por que Ele não me fala para mim? A pessoa que Ele vai curar, Pai, tem misericórdia. Eu fiquei pecando, sem saber a palavra de Deus. Mas a misericórdia de Deus é grande. Um dia tive alguém ou algo, foi Deus, o Espírito tocou no meu coração, alguém me dizia assim, eu digo quando eu vou curar. E se eu não falei que que não vai ser curado? Eu não tenho que falar, vou curar esse e não vou curar aquele. Quando eu ouvir o clamor de alguém, eu falar com você que eu vou curar, avisa. Vai, avisa, será curado. Se eu não falar que vou curar, é porque não vou curar. E não tem que interrogar. Aí eu aprendi a entender, quando eu oro para a pessoa, clamando, e Deus não responde, eu não posso julgar ou falar para a pessoa, para a família, o irmão vai morrer, a irmã vai morrer. Porque Deus não mandou falar isso, Deus não falou que ele vai morrer. Mas eu tenho certeza que eu estou orando para que Deus faça a vontade dele e orientando esse irmão, essa irmã, a ficar a vida mais próxima de Deus para entrar na vida. Porque nesse mundo, com certeza, Deus vai recolher. Isso chama-se conhecer a Deus pela essência do Espírito Santo e crer que tudo quanto pedir ao Pai em oração, não duvidando, receberá. Meu irmão, minha irmã, o que é uma paralisia para Deus?
Se Deus criou, do nada ele criou tudo, quem é uma paralisia? O que é um câncer para Deus? Que destrói um corpo que Deus o criou. Você já perguntou para Deus qual é o seu pecado? Não chega diante de Deus para dizer que foi um homem sério, fiel, uma mulher fiel, crente, dizimista, ofertante, que não faltava em culto, estava em todas as reuniões. E por que hoje não pode ir à igreja? Deus está te colocando no estaleiro, no cadinho para te purificar os seus lábios, suas vistas, suas mãos, os seus pés, o seu coração. Quantas vidas, minha irmã, você, com seus lábios, com a sua autoridade da carne, baseado no seu entendimento, no seu desejo, você matou dentro da igreja. Quantas pessoas, quantas fofocas, pastores, obreiros, quantas vidas você lançou fora da igreja, que custou o sangue de Jesus Cristo. Você está vendo o porquê está num cadinho e às vezes tem oração que Deus não responde. E quando ele não responde, é a vontade dele. Jesus Cristo, assim será com ele. 24. Porque vos digo que tudo quanto pedi em oração, crendo que recebe, e será assim convosco. Tudo, você precisa de saúde, pede ao Pai em oração, crendo sem duvidar, e receberás, será contigo. Você pedir perdão a Deus dos seus pecados em oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é tudo, não é alguma coisa, é tudo quanto pedir ao Pai em oração, crendo receberás. Por que tem pessoas que não recebem a bênção de Deus? Porque eles pedem, mas não crê. Se crê, não se humilha. Ele quer a bênção para ele e a morte para o outro. Porque quem tá em pecado, se não for perdoado, não pode adentrar diante de Deus. Alguém que pecou contra mim, que não pode chegar perto de mim para conversar comigo, se por mim não for perdoado. Alguém que eu pequei contra ele, eu não posso chegar para dar um abraço se por ele eu não for perdoado. E como posso ser perdoado se eu não peço perdão a esse irmão ou a essa irmã? Como posso receber perdão dos meus pecados diante do Pai se eu recebi a súplica de um irmão ou de uma irmã por perdão e eu não a perdoei? Como quero eu receber o perdão do Pai? Quantas vidas, meus amados, que foi lançado fora, porque a autoridade é a autoridade da carne, não é do Espírito. A autoridade do Espírito é mansa, suave. A autoridade do Espírito renega a si mesmo por causa do outro. Quantos doutores da lei não
estender as mãos para tirar pedras sobre alguém, para dar condenação, por exemplo, num justo chamado Jesus Cristo. Quantos juízes na porta para apedrejar Estevão? Quantos deles? Quantos profetas foram injuriados, massacrados pelos juízes carnais? Autoridade do homem. Será que esse povo alcançou o perdão de Deus? Porque do profeta, de Jesus Cristo, de Estevão, recebeu o perdão. O próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e disse para o Pai: não impute sobre ele este pecado. Porque quando você estiver orando, se não perdoar aquele que te ofendeu, como pode o Pai Celeste perdoar os seus pecados? Isto é o poder da oração. Para nós crermos no Pai, nós temos de crer na oração que o Senhor Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos. Tudo quando pedir. Vai dizer para a dificuldade que está enfrentando na vida, dificuldade financeira, perseguições, senta, conversa com o Pai. Passa para mim, meu Pai, todos os meus erros. Com certeza, o problema que está na minha área financeira é erro meu. Pai, eu estou fraco na fé. Com certeza é pecado. O erro é uma coisa, o pecado é outra. Veja bem, é errado casal adulterar, se trair, levar uma mulher de outra pessoa num hotel? Não. A lei terrena não a condena. Está entendendo? Passar droga é errado, por isso que vai preso. Matar é errado, por isso vai preso. O adultério não é errado para a carne, mas para o lado de Deus é pecado. Então nem tudo que é errado é pecado. E nem tudo que é pecado é errado. Tem que parar para ver. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito que eu clame ao Senhor por justiça, por uma afronta que eu enfrentei. Mas essa é a vontade de Deus, de ferir o irmão ou a irmã que me prejudicou, porque eu estou clamando o que Deus quer que eu faça na minha oração. Que eu perdoe esse irmão. Senhor, lembro do irmão tal ou da irmã tal que fez isso comigo, perdoa elas, Pai. Eu já perdoei, Pai, em nome de Jesus, visita o meu coração. Agora, Pai, perdoa as minhas misérias, os meus pecados. Aí Deus que está nos céus vai perdoar os meus pecados. Porque antes de eu chegar a Ele para apresentar os meus, que são muito mais do que um pecado que o irmão ou a irmã cometeu contra mim, eu as perdoei aquele que eu senti ofendido por ele ou por ela. Você está entendendo? Agora eu posso, tudo quanto eu pedir ao Pai, na oração eu vou receber. Por quê? Porque eu creio, perdoei e creio no poder da palavra. O 25 diz: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-i, para que o vosso Pai Celeste
Vos perdoe as vossas ofensas, vossas. Se quando estiver orando, examine. Jesus Cristo, ele não levou um tempo aqui fazendo avivamentos. Porque o avivamento, quando sai lá fora, todo mundo esquece do pula-pula. Jesus Cristo, ele ficou 3 anos e meio, mais ou menos, ensinando, curando, e deixou a palavra. Então eu aprendi com Jesus Cristo. Quando eu estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, veja bem, digamos que eu que tenho alguma coisa contra alguém, perdoai. Alguma coisa que eu tenha contra o irmão ou a irmã, pastor ou obreiro, o amigo de trabalho, de escola, o vizinho, qualquer pessoa, se eu tenho alguma coisa contra ele, na minha mente, no meu coração, eu tenho que perdoar. É obrigado, pastor? Não. Por que eu falo que eu tenho que perdoar? É ordem, perdoa. Perdoa. Contra alguém, perdoai. Vírgula, aqui porque eu entendo que eu tenho obrigação e tenho que perdoar. Porque eu quero o perdão do meu Pai, dos meus muitos pecados, para que o vosso Pai Celestial todos nós agora está falando, perdoe as vossas ofensas. Nossas ofensas são muito. As minhas ofensas são muito contra Deus. Contra a moral de Deus é santo. Contra Deus não pode ser mais ou menos. Tem que ser sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por isso, amados, eu aconselho o irmão e a irmã para ter um coração humilde, meditar na palavra e orar. Tranca no seu quarto, derrama lágrima, peça misericórdia de Deus, perdoa alguém que você tem algo contra ele. Se é crente ou não crente, mas perdoa. No seu coração, peça ao Espírito Santo para sondar, esquadrinhar e lançar fora toda angústia, toda tristeza do passado e do presente. Aí, depois que fizer isso, peça ao Pai que perdoa os seus, que Deus que perdoa os seus muitas ofensas. Está entendendo? Aí você vai ter graça de Deus para pedir perdão para o irmão, para a irmã. Errar é humano. Pedir perdão é divino. Perdoar é humano. Pedir perdão é divino. Vou dizer por quê. Eu errei. Ontem é o contrário. O exaltado sou eu. A irmã ou irmão entende que cometeu um pecado contra mim, me ofendeu. É humilde, ora a Deus. E Deus coloca no coração, pelo Espírito Santo, que venha pedir perdão para mim. Esse irmão e essa irmã, ou essa irmã, chega até mim para pedir perdão. Eu olho e digo, perdoado, mas eu faço a outra. Será que eu sou humilde porque eu perdoei a irmã? O perdão é meu, é humano.
Se eu for humilde, eu abraço esse irmão, essa irmã e digo, irmã, me perdoa também. Porque ninguém, veja bem, erra sozinho. Quando o irmão ou irmã excede no falar, na discussão, no palavreado com a irmã, teve um começo. Um falou A, o outro falou A e B, o outro falou B e C, e vai se aproximando. De repente, as palavras estão erradas, estão comprometendo a vida. Mas se alguém vem me pedir perdão, eu tenho que entender que quando começou com A, eu também falei A e B. Eu dei brecha. Então eu tenho que abraçar esse irmão ou esse irmão, pedir perdão para eles também. Aí é o lado humano da pessoa que vai dizer eu te perdoo. O pedido de perdão é divino, é o Espírito Santo de Deus quem coloca no nosso coração. Peça perdão das suas muitas transgressões, das suas muitas ofensas. Amados irmãos, não adianta muito nós orarmos se nós não meditarmos na palavra de Deus. E não adianta muito nós lermos a palavra de Deus se não orarmos a Deus para que Ele nos dê discernimento do que Deus quer. Por isso, a oração e a leitura da palavra andam junto. A oração humilha o nosso coração, nós torna-se humilde, porque o dono da palavra é humilde. Está entendendo? Se eu quero encontrar com uma pessoa humilde e especial, como é a pessoa bendita do meu amado Jesus, eu preciso ser especial como ele. Como eu posso ser especial como Jesus? Na pessoa do Espírito Santo que ele colocou em mim. E o Espírito Santo é humilde porque estava com Jesus. É tratável. O Espírito Santo não é exaltado nem arrogância. Deus condena a arrogância. Seja humilde. Examine na palavra de Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo. 26. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é fácil para pregar na igreja. Dizer para a igreja. Agora, para mim falar com a igreja desse jeito, olho para a igreja, quantas pessoas na igreja que olha para mim e fala, eu não gosto deste pastor. Tinha o desejo de me ver pelas costas. Se eu vou falar sobre essas coisas, e eu não perdoo essas pessoas que tentaram me lançar fora, perdoar de coração, para que Deus perdoe os meus pecados, porque de maneira nenhuma Deus vai perdoar. Eu estou orientando irmãos, pastores, obreiros, quantos pastores que eu conheço, que não fala com um crente ou com outro pastor. Como Deus vai perdoar os seus pecados, meus irmãos pastores, se você não perdoa aquele que você... Não importa que ele te ofendeu, não importa, você tem que perdoar, porque você ofendeu a Deus em muitas coisas, você sabe. Você é homem como eu. Se uma mulher erra também.
O status que você tem aqui não chegará diante de Deus. Diante de Deus vai chegar a alma, que vai prestar conta dos feitos aqui na terra. E Deus, Ele está olhando dos céus. Ele conhece o meu e o seu coração, meu irmão e minha irmã. Os feitos que você fez nessa terra está marcado. Aquilo que você fez por interesse também está marcado. O que fez por amor, a obra, a alma da vida da pessoa está marcado. Tudo quanto pedir ao Pai na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Você quer ter uma vida abundante aqui na terra, de paz, de alegria, dons celestiais? Peça ao Senhor, mas medite nessa palavra. Se Deus mandar você falar com o irmão ou com a irmã, para se consertar, porque se não se consertar, vai abrir a sepultura para ele. E você olhar para o irmão, ou para a irmã, ou para o pastor, ou para o obreiro, e dizer: eu amo esse povo, não vou falar uma palavra dura dessa. Pecou duas vezes. Primeiro, não ama ao irmão e à irmã. O amor da carne morre aqui. Esse amor é ágape, amor na alma desse irmão e dessa irmã. E se do jeito que está o irmão ou a irmã descer a sepultura, Deus está falando que ele vai morrer sem salvação. E você não deu a ele a oportunidade de sair da vida que estava, para que não descesse a sepultura sem a salvação. Por isso Deus vai cobrar essa alma de você. Não peça os dons, meus irmãos e minhas irmãs, se você não tiver um coração voltado para Deus. Se tem uma pessoa enferma e você diz: eu não sou pastor, por que você pediu os dons e Deus te deu? Quieta, glorifica o nome do Senhor. Cuidado ao ler essa palavra, ao transmiti-la para a igreja. Ore no seu coração, pregador. Alguém tem te prejudicado? Você tem perdoado? Está nas suas mãos. Na volta você vai acertar com ele. Como quer você que Deus te perdoa? Deus na volta vai acertar com você também. Amados, pastores, ensina a igreja que o inferno é bem ali, bem mais perto do que o céu. Caminho bem mais largo do que o do céu. Agora, para entrar no céu, é com humilde coração, humildade, sinceridade. Para receber o poder de Deus, as revisões celestiais, é com oração, com jejum, com humildade, com muito amor. Outro, para receber a credencial pastoral, é só com dinheiro e posição, tá? Mas nada disso chega no céu. Meus amigos, irmãos e irmãs, estarei orando. Aquele que crê nesta palavra, Jesus Cristo, vai curar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, a tua palavra foi pregada, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que entre no meu coração e na minha mente. Pai, que entre no coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, Senhor, desse jovem, dessa criança, adolescente, desse pastor, desse obreiro. Pai amado e querido, visita, Senhor, os cancerosos, os lunáticos, cegos, mancos, ressecados, ó Deus, paralíticos, mudos, entra com providência, Pai, e cura para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na tua palavra, meu Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que, porventura, eu tenho algo contra eles. Ó, meu Pai, tende misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus pastores. Deus, tende misericórdia da igreja, meu Pai.
Meu amado Jesus Cristo e querido Deus, visita os leitos de hospitais, visita, Senhor, os cancerosos. Pai amado, visita a família, Senhor. Quantas famílias se desfazendo na prostituição, nas drogas, no adultério. Oh, meu Pai, tem de misericórdia. Deus, tem de misericórdia desse mundo, dessa nação. Pai querido, salva o presidente da nação, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, aleluia, juízes, salva os macumbeiros e macumbados, salva os adultos, a prostituta, o afeminado, a lésbica, salva o estuprador, salva, Senhor, o demoniado, salva o andarilho, Deus querido, salva o macumbeiro e macumbado. Deus querido, tende misericórdia. Abençoa a igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura as famílias, Pai. Abra as portas dos céus para aqueles que estão chorando e estão gemendo. Traz de volta aqueles que desviaram. Deus, concede a bênção para a família, Pai. Cuida da minha família, cuida da igreja, cuida de mim. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.